Olha, o número de mulheres que têm filhos depois dos 30 anos cresceu aqui em Sergipe. As sergipanas estão tendo menos filhos e se tornando mães cada vez mais tarde. A informação foi divulgada em mais uma pesquisa do IBGE. Andresa possui a vida equilibrada, tanto na vida profissional como na pessoal, com a família. E tudo ficou ainda melhor quando, aos 37 anos, decidiu ter o primeiro filho, o Daniel, hoje com 6 anos. Quando eu me casei, eu estava com 34 anos, né? Como com a idade já com a idade um pouco avançada, a gente decidiu, pelo menos, curtir um pouco o casamento. Quando a gente decidiu ter filhos, eu já estava com 37 anos de idade. Então, eu procurei uma ajuda médica para me poder orientar, para me acompanhar na gestação, né? E ao chegar no consultório, o médico disse que eu não podia ter filhos porque minha idade já estava avançada. Então, saí de lá um pouco desesperançosa, achando que não ia ter filhos. Nem me passou pela cabeça em procurar outro profissional. E ficou por isso mesmo. E, por surpresa, uma semana depois, minha menstruação tinha faltado, decidi fazer um teste de farmácia. Quando eu fiz o teste de farmácia, o teste deu positivo. Conversei com a minha enfermeira, aí ela me orientou para que eu fizesse o teste de laboratório só para confirmar. E, para nossa surpresa, o teste deu positivo. Andresa é o retrato do novo comportamento das mulheres sergipanas, segundo o IBGE. A pesquisa aponta que no ano passado, o número de mulheres que tiveram filho depois dos 30 subiu para 35,6% em relação a 10 anos, quando a taxa era de 27%. Esta é a tendência desde a última década. Para as mulheres, no início da juventude, as prioridades são outras. As coisas estão muito difíceis, né? E as mulheres estão mais espertas, né? Antigamente o pessoal tinha muito filho, né? E hoje em dia tem que usar esperteza, só pode ter o máximo 1, 2 filhos, né? Tá muito caro as coisas, não é isso? Eu, particularmente, penso em ter filho depois dos 30, nos 35, nos 37, quando você já está estável, porque filho é uma responsabilidade para a vida toda. Eu não posso ter agora e amanhã desistir. Não, é para sempre. O IBGE apontou que o número de casamentos em 2020 caiu. No ano passado, o estado registrou 4.607 uniões civis, 36,6% a menos que em 2019. Essa pesquisa também traz um impacto para o número de nascimentos de crianças aqui no estado de Sergipe. No ano passado, por exemplo, foram 31.145 nascimentos. Parece muito, né? Mas é uma quantidade bem inferior a anos anteriores. 2003, por exemplo, se comparado com 2019, a queda foi de 4,5%. Foi outro recorte interessante, quando a gente compara 2020 com 10 anos antes, a gente vê que as mulheres de fato estão optando por ter os filhos numa idade mais avançada. Então, por exemplo, quando a gente pegou o recorte de mulheres acima de 30 anos, a gente teve um aumento de quase 8 pontos percentuais nas mulheres que passaram a ter criança depois dos 30 anos de idade. Se o número de nascimentos diminuiu, o de mortes aumentou. O estado passou de 12.625 óbitos para 14.662. Foram 2.037 mortes a mais. Segundo o Observatório de Sergipe, o grande causador da alteração foi o coronavírus. O Covid-19 também inibiu isso, né? As pessoas estavam entendendo ainda como o vírus agia, como esse vírus podia passar ou não para o feto, né? Então as pessoas tiveram mais cautela e isso findou também refletindo numa queda aí de 4% pelo menos no padrão de crianças que estavam nascendo aqui no estado.